Olá, seja bem-vindo. Vamos trabalhar aqui um pouquinho das leis de Isaac Newton, começando aqui com a primeira lei, o chamado princípio da inércia. Isaac Newton estabeleceu as bases do entendimento da mecânica, princípios fundamentais ao entendimento dos movimentos. Aqui colocando para vocês a primeira lei, o chamado princípio da inércia. O que Newton entendeu com essa ideia da inércia? O que as observações de Isaac Newton nos propiciou hoje o entendimento do que vem a ser a inércia? Inércia é a dificuldade de você alterar o movimento de um corpo. Eu tenho um corpo com muita massa, então é um corpo com muita inércia. Um corpo com pouca massa é um corpo com pouca inércia. Então inércia e massa são termos correlatos. Se um corpo tem muita massa, dificilmente você consegue colocá-lo em movimento, ou pará-lo, ou alterar a sua direção. Um caminhão carregadíssimo, em alta velocidade, vai fazer uma curva, dificilmente ele vai conseguir fazer essa curva, porque exige muita força para alterar o seu movimento. É isso que Newton estava ali trabalhando. E a ideia foi colocada da seguinte forma: todo corpo, quando nós dizemos corpo, então nós estamos falando da massa desse corpo, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que sobre ele atue uma resultante diferente de zero. Isso é a primeira lei. Perfeito? Então, a primeira lei de Newton diz respeito ao quê? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Essas duas situações são as situações em que a aceleração vale zero. Então, a aceleração é igual a zero. Um corpo parado, então, sem aceleração, ou um corpo andando numa reta com velocidade constante. Tá aí uma pegadinha que às vezes é feita. O cara vai lá, cria todo um texto e no meio do texto ele coloca um corpo andando numa trajetória retilínea com velocidade constante. Poxa, andando numa trajetória retilínea com velocidade constante, MRU. Então a aceleração é zero. Qual é a outra conclusão que a gente pode chegar aqui? Que se a aceleração é zero, ou a consequência é que não tem forças, ou ainda que o conjunto de forças retorna o valor nulo. A resultante é zero. Então, quando a resultante de forças é igual a zero, só pode acontecer repouso ou MRU. Só vou tomar cuidado aqui em atender vocês na seguinte ideia. Olha, quando a resultante é igual a zero, pode acontecer repouso ou MRU. Legal? Vamos caminhar no caminho contrário. Como assim? Quando estamos com o corpo em repouso, o que eu posso dizer? Quando o corpo está em repouso, a resultante é igual a zero. Legal. Agora, quando a resultante é igual a zero, com certeza é repouso? Cuidado, é uma pegadinha. Quando um corpo está em repouso, com certeza a resultante é igual a zero. Agora, quando a resultante é igual a zero, eu não posso dizer que está em repouso. É repouso ou MRU. Legal? Tudo bem? Agora, repouso. Então, a ideia de repouso, identificando aqui como sendo o quê? Um corpo sobre uma superfície, paradinho ali. Ora, mas para a resultante ser zero, o resultado das forças ser igual a zero, significa o quê? Esse corpo está sob efeito da gravidade, peso, mas apoiado sobre uma superfície, então aqui temos a força normal. Se essas duas forças se anularem, ou seja, se a normal anular o peso, se uma anular a outra, então a resultante é igual a zero, então eu tenho repouso. Legal? Mas pode acontecer de a pessoa estar andando ali, de bicicleta, de skate, de carro, mas perceber que a velocidade não muda. Estando essa pessoa numa reta, então andando numa reta, perfeito? Olha, vai acontecer peso e anulando o peso, nós teríamos de quem aqui? A força
normal. Uma anulando a outra. Então, a normal anulando o peso anulando a normal. Perfeito. Mas para ele permanecer nesse movimento, ele mantém o pedal, o pezinho dele lá no pedal, do acelerador, mas mantendo o pezinho ali no pedal do acelerador, mantendo o motor funcionando, produzindo uma força essa apenas suficiente e necessária para quê? Para vencer ou equilibrar, olha que palavra bonita, equilibrar o atrito. Então, se a força para frente equilibra, anula a força para trás, se a força para cima equilibra, anula a força para baixo, então você fala assim, poxa, essa anula essa, esta anula essa, então a resultante vai dar zero. Opa, para um corpo que está em movimento, vai continuar em movimento. Essa é a ideia do princípio da inércia. Uma vez em movimento, não tendo forças, ou ainda a somatória da força sendo zero, então o corpo continua em movimento retilíneo uniforme. É esse o princípio que é utilizado no espaço quando uma espaçonave é lançada. A espaçonave não precisa ficar com o motor ligado o tempo todo na ida dele da Terra até a Lua, por exemplo. A uma certa altitude, os motores são desligados. E aí, como não tem atrito no espaço, não precisa de força para manter ou vencer o atrito. Então, uma vez em movimento, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme indefinidamente. Mas e quando chegar na Lua? Aí, retrofoguetes são acionados para frear a nave. Então daí diminui-se a força. Aqui eu ainda não tem força impulsionadora, mas vai ter uma retroforça, uma força que freia a nave. Mas esse é um outro momento do nosso bate-papo. Nesse momento, o que a gente vai dizer então é que o princípio da inércia diz pra gente que todo o corpo tem a tendência natural de ficar em repouso ou procura, sempre estando em movimento, procura qual movimento? O retilíneo uniforme. Por isso que nas curvas, a nossa tendência é ser projetado para o lado de fora da curva. Então está um carrinho aqui se movimentando, o carrinho fez a curva, vai fazer a curva, está desenvolvendo a curva. Perfeito? Um corpo que está desse lado, tem a tendência do quê? De acompanhar a curva? Não, tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então esse corpo, ele tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme, ele é projetado para o lado oposto da curva. Já percebi isso. Quando o carro vira para a direita, eu sou projetado para a esquerda. Quando o carro vira para a esquerda, eu sou projetado para a direita, para o lado oposto da curva. Muitos chamam isso de força centrífuga. Está errado, tá? O que é isso? É a aplicação da inércia. O fato do corpo fugir da curva é a tendência dele sair em movimento retilíneo, sair pela tangente, sair em movimento retilíneo, projetado para fora da curva em movimento retilíneo. Se você estiver girando, ao invés de aqui, eu ter o exemplo do carrinho, se eu tivesse, por exemplo, girando um objeto, vamos colocar aqui um objeto girando, amarrei uma cordinha num barbante, numa peça, numa pedrinha, amarrei o barbante numa pedrinha, coloco essa pedrinha a girar. Estou girando a pedrinha. Ora, muito bem, o fio se rompe. Quando o fio se rompe, rompido o fio, qual é a tendência desse corpo? Continuar girando? Não. A tendência desse corpo é sair pela tangente. Fugir da curva, mas pela tangente. Não fugir da curva radialmente. O corpo não escapa da curva para cá, radialmente. Sai pela tangente. A mesma coisa acontecendo com os carros, né? Se o carro estiver com alta velocidade numa curva, ele vai sair pela tangente a curva. Beleza? Tá? Ora, último ponto, né? Eu falei a palavra projetado, vocês se lembram, né? Então, quando um carro faz a curva para a esquerda, o corpo é projetado para a direita. Perfeito. E se quando o carro freia, o que acontece? O corpo ele é projetado para a frente. Uma vez em movimento, tem a tendência de permanecer em movimento. Daí o cinto de segurança para proteger a pessoa da inércia.
né? E quando o carro está parado e acelera, a gente é projetado para trás, daí o encosto de cabeça para evitar o efeito chamado efeito chicote, né? De você ter esse problema no pescoço. Ora, a palavra projetado é utilizada por quê? Porque ao invés de usar a palavra jogado, que jogar significa aplicar uma força para o corpo ser jogado. E quando o carro freia, você não é jogado para frente, você é projetado, você apenas continua no movimento que você já tinha. Certo? Não existiu uma força que te jogou para frente. O carro freou, você continuou em movimento, você foi projetado. Ah, o carro acelerou, você foi projetado para trás. Não foi uma força que te jogou para trás. O carro fez uma curva para a esquerda, você foi projetado para a direita, você não foi jogado para a direita. Por isso a utilização da palavra projetado. Tá? Você apenas continuou no movimento que você estava. Sua tendência é sempre procurar qual movimento? O movimento retilíneo-uniforme. Estando em movimento, procura-se sempre o movimento retilíneo-uniforme. Perfeito? Então, o princípio da inércia é a constatação visual do que está acontecendo. Um corpo está parado, naturalmente vai continuar parado, a não ser que sobre ele atue uma força ou um conjunto de forças diferente de zero. E um corpo em movimento, a tendência natural dele é procurar qual movimento? O retilíneo uniforme. A não ser que sobre ele atue uma resultante diferente de zero, que faz com que ele desenvolva uma curva, que faz com que ele freie, com que ele acelere. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado.